deve ter um certo tempo vivendo aqui dentro da igreja presbiteriana, e em certo momento vocês já escutaram essa palavra, Westminster. Então, o que é o Westminster? Uma vez falando sobre isso, alguém me disse lá na minha antiga igreja, né? Diz assim: pastor, quem é essa senhora? Westminster é uma catedral anglicana que recebeu então aquilo que ficou denominado como Reforma Puritana. O que é que acontece? Logo depois da Reforma Protestante, em 1517, 31 de outubro de 1517, houve um evento na Inglaterra, ou uma reforma na Inglaterra. E a reforma na Inglaterra principiou porque o rei almejava, portanto, um divórcio, separasse de sua esposa. E até então a igreja oficial, que era a igreja católica apostólica romana, não consentia com o divórcio do rei. Então, provocado pelos bispos que o cercavam, desligou a igreja dos ingleses, literalmente da igreja romana e principalmente do Papa. Deu-se então a formação daquilo que ficou conhecido como Igreja Anglicana. No entanto, a Igreja Anglicana mantinha o mesmo padrão de fé dos católicos romanos. A sua forma de governo continuava episcopal, ou seja, liderada por bispos. E muitas das suas crenças ainda continuavam ao mesmo estilo, à mesma maneira lá de Roma. Então surge no coração do anglicanismo um desejo ardente por três coisas: por uma igreja mais pura, por uma doutrina mais pura e por um culto mais puro. Veja que eu repeti por 3 vezes a mesma palavra: puro. De onde vem a palavra puritano. Então, em 1643 a 1653, século XVII, deu-se então aquilo que ficou conhecido como Assembleia de Westminster. O que é que consistia a Assembleia de Westminster? Consistia na reunião dos melhores teólogos ingleses para formularem uma nova confissão de fé. Então, houve a reunião dos 121 melhores teólogos da Inglaterra para elaborar uma nova confissão de fé. Ainda tinha no meio dessa reunião um total de 20 lordes da Casa dos Comuns e mais 10 lordes que estavam ali para acompanhar aquela assembleia. Um total de 151 homens se reuniram para formar o que ficou conhecido como a Assembleia de Westminster. Bom, então durante um espaço de mais de 5 anos, eles se reuniram na abadia ou na catedral de Westminster e elaboraram grandes documentos. Talvez o mais conhecido seja esse aqui, a Confissão de Fé de Westminster. Mas afora esse documento aqui que eu tenho em mãos, eles elaboraram mais outros 6 documentos. Vejam só, o primeiro foi a Confissão de Fé de Westminster, depois o Catecismo Maior, depois vem o Breve Catecismo de Westminster. Já fazem 3 documentos. Além dele, nós temos o Diretório de Governo da Igreja, o Diretório de Culto Público, o Diretório de Culto Privado. O que é o culto privado? É o Diretório de Culto Familiar. Eles se preocuparam como a igreja deveria se reunir em casa. E um sério documentos. Aliás, e um outro documento que ficou conhecido como Saltério de Westminster, ou seja, no culto eles cantavam os salmos da Escritura, mas só que esses salmos tinham que ser metrificados, colocar melodia neles,
para que o povo pudesse também cantar os salmos. Além desses documentos, nós temos um outro documento, que ficou chamado de A Breve Confissão de Westminster, muito desconhecido por muitos. Muita gente não conhece esse pequeno documentozinho, mas ele serve principalmente para que você tome conhecimento do que você deve crer para tomar assento diante da mesa do Senhor. Então, esses foram os documentos produzidos pela Assembleia de Westminster. E eu vou falar de cada um deles agora em particular. A Confissão de Fé de Westminster é a reunião de 33 capítulos. E eles falam basicamente de tudo da doutrina cristã. Então, se você pegar a Confissão de Fé de Westminster, eu tenho ela aqui, irmãos, a versão de estudo, você vai ver, irmãos, que o que nela está contido é um resumo das doutrinas da Escritura Sagrada. Por exemplo, o primeiro capítulo da Confissão de Fé de Westminster trata de como nós nos reportamos à Escritura Sagrada. Por exemplo, se você almeja realmente conhecer a Deus, para onde você deve olhar? Deixa eu dizer algo para vocês. No mundo católico, de até então, se você quisesse conhecer a Deus, você deveria olhar para dois livros. Você deveria olhar para as Escrituras Sagradas. E um outro livro, não sei se você já ouviu falar, é chamado de Livro dos Leigos. Só quem foi bom católico sabe de que livro é esse. Então aqui, quem já foi católico uma vez na vida? 1, 2, 3. Eu não vou perguntar porque ela já sabe. O seu... Me lembra o nome? Edinaldo. Seu Edinaldo, o senhor sabe o que é o Livro dos Leigos? Não? Deixa eu dizer para o senhor. Se o senhor chegar dentro de uma igreja católica, por exemplo, aqui em Franca, essa catedral, que eu acho muito bonita ali. Se você chegar dentro da catedral católica, se o senhor olhar para as paredes, à direita e à esquerda, o senhor vai ver que tem uns quadros pintados. E esses quadros remontam o seguinte: o nascimento de Jesus, depois o batismo, a apresentação de Jesus, o batismo de Jesus, o momento em que ele começa o seu ministério apostólico, né? E até o momento em que ele é crucificado, depois morto, e se você chegar lá no altar, vai ter não um quadro, mas vai ter um Cristo ressuscitado. O nome disso é Livro dos Leigos. Por que é Livro dos Leigos? A palavra leigo, usado na Idade Média, era para aquele que não sabia ler. Então ele chegava na igreja e ele não tinha acesso às Escrituras. Por quê? Naquela época a Escritura ela não era tão divulgada como é hoje. Não havia aquilo que nós conhecemos hoje como imprensa. Ou seja, nós temos a Bíblia em mãos, e quantas você achar que deve ter, porque hoje você tem a imprensa que imprime vários tipos de escritura, vários tipos de Bíblia. Naquela época não havia isso. Para se fazer uma Bíblia, então se levava muito e muito tempo e muito dinheiro. Só para você ter uma ideia, uma Bíblia naquela época custava quase 1 ano de trabalho. Você teria que trabalhar durante 1 ano, não gastar com absolutamente nada, pegar todo o seu dinheiro para comprar uma só Bíblia. E depois de comprar, levava-se um tempo enorme para que os monges pudessem copiar. E ainda que você comprasse a Bíblia, escrita pelos monges, ela era tão grande que você não conseguia carregá-la. De tão pesada que era. Ela era feita literalmente à mão. Então muitas Bíblias só haviam nas igrejas. E elas eram tão caras que as Bíblias eram acorrentadas ao culto, para que não pudessem ser roubadas. Um outro detalhe aqui: a Bíblia, portanto, que havia nas igrejas, também só tinha em um único idioma, o idioma latino. Então, se você fosse inglês, você não tinha a Bíblia no seu idioma, você tinha o
idioma latino. Se você fosse alemão, você só tinha um idioma latino. Por quê? Porque os cultos ou as missas também eram somente celebrados em latim. Então, se você não fosse alfabetizado, e naquela época, grande parte da população europeia era um povo que vivia da agropecuária e da agricultura, você não tinha conhecimento do latim. Então, você chegava no culto, o padre ou o bispo iria ler as escrituras, de costas para você ia ouvir um som que saía da boca do padre, da boca do bispo, mas não ia entender absolutamente nada. Algumas palavras você poderia entender. Vou dar exemplo aqui, talvez duas. A palavra amém, que em latim também é amém, e uma outra palavra que em latim é a mesma palavra em língua portuguesa, é a palavra aleluia. Pronto, você só entendia duas palavras, amém e aleluia, mas nenhuma. Em latim ouvia, mas não entendia, né? Então, por exemplo, na hora que o bispo ou o padre estava rezando a missa, celebrando a missa, ele dizia assim: sum, sum, corda. Eles escutavam essa frase: sum, sum, corda. Vocês já escutaram essa frase alguma vez? Vocês sabem o que ela significa? Em português vocês devem saber: corações ao alto. E o povo respondia: nossos corações estão. Aí o povo dizia assim: sum, sum, telmo. Ou seja, nossos corações estão em Deus. Mas veja, poucas pessoas conheciam o latim. Pouquíssimas pessoas conheciam o latim. Então, o único meio, talvez, de conhecer a Deus era através do livro dos leigos, que eram as imagens colocadas nas paredes, para que os homens chegando e olhando para as imagens, pudessem entender um pouco sobre a redenção. O nome disso é livro dos leigos. Mas eu pergunto para você: o livro dos leigos é suficiente? Obviamente que não. Então vejam só, quando adentra dentro da igreja um movimento de reforma, o que a reforma anuncia é que os cristãos devem volver-se, retornar para as Escrituras. E aí começa um movimento de tradução das Escrituras do latim, que era chamada língua eclesiástica, para a língua do povo, ou a língua vulgar, que era, por exemplo, a língua do país. Se o país era alemão, então para a língua alemã. Se o país era de língua inglesa, então, aliás, se o país era Inglaterra, então para o pessoal de língua inglesa. Se era espanhóis, então para o espanhol. E aí foi. Então veja, quando você pega a Confissão de Fé de Westminster, já no primeiro capítulo, ele vai ensinar você o que é que você deve se envolver com as Escrituras Sagradas. E aí, nós vamos ver isso quarta-feira que vem. A doutrina que é nos ensinada pelas Escrituras Sagradas vai nos dizer que nós só precisamos dela para conhecer a Cristo. Deixa eu dar aqui alguns exemplos para você. Em João capítulo 7, e o verso número 38, Jesus diz assim acerca dele e da Escritura: quem crê em mim, conforme diz a Escritura, rios de água viva fluirão no seu ventre. Ou seja, Jesus não está dizendo que alguém deve crer nele segundo a pregação, ou alguém deve crer nele segundo os estudiosos, ou alguém deve crer nele segundo os livros. Ele não diz isso. Ele diz: quem crê em mim, conforme diz a Escritura, rios de água viva. O que é um rio de água viva? É um rio perene. Vocês sabem que na geografia você tem dois tipos de rio. Quais são?
Eu estava falando isso hoje de manhã, com o rio lá de Seja Sete. 2 tipos de rio. Você tem um rio que sazonal, que é um rio temporário. Por exemplo, na época de chuva forma um rio. A chuva acaba, o rio acaba. O nome desse rio é rio sazonal, ou temporário, temporão também. E um outro rio é chamado de rio perene. Faça sol, faça chuva, o rio está sempre ali. Talvez mais caudaloso, talvez menos caudaloso, maior e menor, mas sempre está ali. Jesus está dizendo: se eu crer nele, conforme diz a Escritura, do meu ser vai brotar o quê? Rio de água viva. Agora deixa eu abrir um parênteses para você. Dentro da tradição evangélica, essa tradição vem sendo quebrada, porque tem muita gente passando agora a acreditar em Deus, passando a acreditar em Cristo e até mesmo no Espírito Santo, segundo novas revelações. Irmãos, nós temos em nossas mãos a revelação máxima e a revelação única. Escutem bem: a revelação máxima, que é a palavra de Deus, e a revelação única, que é a palavra de Deus. E quando eu digo que ela é revelação máxima e revelação única, eu estou dizendo que ela é suficiente para mim. Então, tudo que eu preciso saber acerca de Deus, eu vou para onde? Para as Escrituras. E vejam só, e nós devemos ter cuidado até naquilo que a gente escuta. Vejam só, Paulo era apóstolo, chamado pelo próprio Cristo. Vocês podem ler isso lá em Atos capítulo 9. Mas ele chega num local da cidade dos Bereanos, está pregando a palavra de Deus para os crentes de Bereia. E o que é que os crentes de Bereia fazem com Paulo? Examinam na Escritura se a pregação de Paulo estava coerente com o que diz a verdade revelada de Deus. Hoje nós temos infestado diante do mundo uma série de pregadores, pastores, alguém que se intitula como bispo, e apóstolo, e quase Deus, e as pessoas crendo literalmente no que eles estão dizendo, sem examinar as Escrituras. Qual o perigo de não se examinar as Escrituras? O perigo de não se examinar as Escrituras é crer em qualquer coisa que se diga por aí. É você literalmente fazer a sua casa em cima da areia movediça da praia. Mas crer em Cristo, conforme diz a Escritura, é você fazer a sua casa em cima de quê? De uma rocha bem firmada. Vai vir a ventania, a tempestade, a tribulação, o tremor de terra, mas sua casa estará firmada sobre a penha, sobre a rocha, sobre a pedra, que é o próprio Cristo, e ela não será abalada. Então essa é a verdade de por que nós devemos confiar nas Escrituras. O que eu disse aqui pode ofender muita gente? Pode. Porque há muitos que têm abandonado a crença nas Escrituras Sagradas. E deixa eu lhe dizer uma coisa: abandonar a crença nas Escrituras Sagradas é voltar ao erro. Veja, por que a gente às vezes acredita que o católico está no erro? Porque nós acreditamos que o católico, além de crer nas Escrituras Sagradas, também crê em quê? No costume e na tradição. Agora perceba, muitos crentes também estão caminhando para isso. Diz que crê na Escritura Sagrada, mas crê também em todo tipo de revelamento, de revelação, todo tipo de palavra nova que é dita em hoje em dia acerca de Cristo, acerca de Deus, acerca da doutrina, acerca da verdade. Então estamos nos tornando aos poucos aquilo que éramos antes, quando deveríamos continuar na crença da Escritura Sagrada. Então vejam só, a Confissão de Fé de Westminster é um resumo de toda a doutrina que está dentro da Palavra de Deus. Nós vamos começar a estudá-la a partir da semana que vem. Aqui eu estou fazendo apenas uma introdução. Mas ela possui 2 catecismos. Para que servem os catecismos? Você pode dizer assim:
Pastor, esse negócio de catecismo não é coisa da igreja católica? Não tem nada a ver. A igreja católica faz bem em usar os catecismos. E nós também fazemos bem em usar os catecismos. Os catecismos servem para quê? Os adultos serem ensinados na verdade de Deus, através do catecismo maior. E os infantes e os novos convertidos acerca do conhecimento de Deus, catecismo menor. Então, por exemplo, uma mãe que conhece bem a doutrina cristã, toma seu filho ou seus filhos no colo e ensina a eles através do breve catecismo. Leva o conhecimento de Deus ao seu filho. Então, a confissão de fé compreende 2 catecismos e mais. Tem um documento chamado de Diretório do Governo da Igreja, ou Governo Presbiteriano da Igreja. Esse documento serve para dizer como é que os presbíteros governam a Igreja de Cristo. Não deve ser um governo tirânico, mas deve ser um governo que espelhe Cristo ao povo. Então os presbíteros são chamados à fidelidade, ao mesmo tempo que são chamados ao conhecimento de Deus. Se você pensa que nós estamos à frente do catolicismo nisso, nós estamos bem atrás. Porque se a gente for medir aqui quem é quem em comparação, vocês vão ver que eles são melhores, às vezes treinados do que nós. Vou dar só um exemplo. No catolicismo você tem 3 ordens: o bispo é o primeiro, o presbítero é o segundo, e o presbítero é o padre, o sacerdote, e o terceiro é o diácono. No nosso sistema de governo nós também temos 3. O diácono é equiparado ao diácono católico, o presbítero da igreja local que é equiparado a quem? Ao padre. Agora perceba uma coisa: será que nossos presbíteros são tão bem qualificados como os padres católicos? E terceiro, os nossos pastores, será que são tão bem qualificados como os bispos romanos? Então veja, existe uma forma de governo que nós devemos conhecer para levar o conhecimento de Deus ao povo. E essa forma de governo nos diz o seguinte: que aqueles que são chamados ao ministério pastoral, ao ministério da palavra e dos sacramentos, devem ser qualificados, bem treinados. Irmão, se tem uma vergonha que uma igreja pode passar, é um membro inquirir o seu pastor acerca da verdade e o pastor não saber responder. Imagina, um membro chega aqui e diz assim: pastor, me ensine a verdade. Aí o pastor vai dizer assim: dá para voltar amanhã? Eu vou em casa, vou estudar, vou pesquisar, e quando eu aprender eu venho ensinar. Só que o membro fez a pergunta para agora, ele não fez a pergunta para amanhã, ele não fez a pergunta para depois. Segundo, será que a nossa liderança é capacitada para ensinar todo o desígnio de Deus? Você sabe o que é todo o desígnio de Deus? É toda a escritura ao povo. Irmãos, hoje o que é ouvido de absurdo nas igrejas evangélicas não está escrito. As doutrinas mais absurdas possíveis. Deixa eu dar um exemplo. Você já ouviu o que eu vou relatar aqui? Existe uma senhora bem famosa no Instagram. Esqueci o nome da irmã quê? É uma senhora. Nadir não tem nada a ver, José. É Nadir mesmo, né? Tem a ver sim. É uma senhora que disse que já foi no inferno várias vezes. Aí ela disse que já viu os demônios, que já viu a Satanás, que já viu cabelo de mulher lá, batom, uma série de coisas. Se essa mulher, Nadir, se essa mulher lesse o mínimo de Bíblia, ela ia descobrir umas coisas. Primeiro, que ninguém ainda foi ao inferno a não ser Cristo. Que nem os demônios ainda estão lá, serão lançados. Que Satanás não governa o inferno. Quem governa o inferno é Cristo. Está lá em Apocalipse 1,18. Cristo é tanto governador dos céus, como é governador do inferno.
tanto governa na glória, como governa no juízo. E essa mulher já disse que viu milhares de pessoas lá. Como é que ela viu milhares de pessoas lá, se não aconteceu o juízo divino? Ninguém, por mais ímpio que seja, ainda não foi lançado no inferno. Será? Então, se ela tivesse um mínimo de conhecimento bíblico, ela deixava de parar de lançar essas bobagens. Terceiro, o que é que Deus queria revelar para alguém, lançando ela justamente no inferno? O que é que interessa à mente de um cristão deixar de conhecer a glória de Deus para ir conhecer o inferno? Então, digamos que Deus se revela a você, aí chega para você e diga assim: Adnilson, você tem duas possibilidades. Aí você diga isso aí. Você quer me conhecer ou quer conhecer a Satanás? Aí Adnilson sempre no peito diz assim: Satanás. Não faz sentido, irmão. Não faz o mínimo sentido. Veja, Paulo diz que foi arrebatado até o terceiro céu. Há uma controvérsia teológica o que significaria ali terceiro céu. Talvez ele pudesse estar se referindo ao entendimento judaico da sua época do que seria a glória. Primeiro céu, a reunião dos crentes para adorar o Senhor. Segundo céu, o céu que nós vemos com os nossos olhos. E terceiro céu, a glória de Deus. Então talvez Paulo estivesse referindo a isso. Mas veja, em nenhum instante, nenhum crente foi chamado para o inferno. A palavra mais próxima disso aparece no livro de 1 Pedro, quando Cristo disse que desceu às regiões mais baixas. Só que a palavra lá no grego para região mais baixa significa sepultura. Em outras palavras, quando Cristo disse que desceu às regiões mais baixas, ele está dizendo assim que realmente morreu e foi sepultado. E não é isso que acontece? Ele morre, é tirado da cruz e colocado no túmulo novo de um homem chamado José de Arimateia. É isso que ele quis dizer, que ele desceu às regiões mais baixas. Ele foi realmente sepultado. Ele não disse que foi ao inferno. E mesmo que ele dissesse que foi ao inferno, ele tem toda a propriedade de ter o livro. Afinal de contas, ele é Deus, criador de todas as coisas, inclusive do inferno. Mas você não encontra um só registro da Escritura de que ninguém da criação tenha ido para o inferno. Irá, mas ainda não foi. Então veja, por falta de conhecimento bíblico, nós estamos cada vez mais distantes da verdade de Deus. Então os catecismos vão nos ensinar acerca da doutrina cristã, como nós passamos a nos relacionar com o Deus em quem cremos, e depois a forma de governo, como a igreja cristã ela deve ser envolvida na verdade do Senhor. Mas tem outra publicação chamada de Saltério. O que é que nós cantamos? Talvez vocês aqui nunca tenham ouvido o cântico dos salmos. Da igreja onde nós íamos, religiosa, lá na nossa igreja cantava-se os salmos. Aliás, canta-se os salmos e só canta os salmos. Não canta outra coisa a não ser os salmos. E por que os salmos devem ser cantados? Primeiro, tem uma ordem na Bíblia: cantar os salmos. Segundo, porque quando nós cantamos os salmos, nós cantamos a palavra de Deus. Deixa eu fazer um teste aqui com vocês, não se envergonhem do que eu vou perguntar aqui a vocês. Quantos capítulos inteiros você sabe da Bíblia? Estou perguntando capítulos, não é versículos. Quantos capítulos inteiros vocês sabem? Me diga aí, você pode dizer assim, nenhum, ou um, no máximo um, Salmo 23, né? O Senhor meu pastor, nada me faltará, deitado em paz e refutado, guia no lançamento por água tranquila, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. E aí vai, né? Veja só, dificilmente você sabe de um capítulo. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês, uma segunda pergunta. Quantas músicas vocês conhecem? Inteiras.
Perde a conta, né? Por que vocês decoram mais músicas do que textos? Porque a música é melodiosa, facilita a gravação. Entendem por que nós cantamos os salmos? Porque quando cantamos os salmos, nós decoramos a palavra de Deus. Essa é a ordem que, por exemplo, está no Novo Testamento. Cristo, quando cantou em salmos. Quer ter uma prova disso? No último momento da sua vida entre os homens, Mateus capítulo 26, verso número 30, diz assim: e tendo cantado um hino, foi para o Monte das Oliveiras. A palavra hino ali é do grego psalmoi. Parece com alguma coisa? Psalmoi. Parece com o quê? Um salmo. Então Cristo cantou um salmo. Agora, que salmo? Você sabia que nós sabemos qual foi o salmo? Quem cantou? Porque do Salmo 107, aprendam isso, até o Salmo 118, nós temos os cânticos de Páscoa. Ele cantou os cânticos de Páscoa. Depois vai para o Monte das Oliveiras. Ele cantou os salmos do 107 até o Salmo 118. Sabiam disso? Está lá na Bíblia. Cristo cantou os salmos. Interessante é que a igreja do primeiro século também cantou os salmos. Quer ter uma prova disso? Vou fazer esse teste agora com vocês. Abram a Bíblia aí, primeiramente em Efésios capítulo 5, verso de número 19. E depois vocês vão ler em Colossenses capítulo 3, verso 16. Então, quem achar primeiro Efésios capítulo 5, verso 19, tem direito a um copo com água. Então, quem lê primeiro aí? Efésios 5, 19. Quem achou, lê. Rapaz, você não sabe ler. Tá. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Deus, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantando e salmodiando ao Senhor. Veja, salmodiando é cantando os salmos. Agora leia o Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Com Senhor salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor em vossos corações. Salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, salmos devem ser cantados. E os salmos são cantados por quê? Deixa eu dar um dado aqui para vocês. Um dia vocês podem me perguntar e eu explicar detalhado para vocês. Quais são os livros da Bíblia que mais falam sobre Cristo? Fácil, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mentira. O livro que mais fala de Cristo é o livro dos Salmos. Deixa eu dar só um dado para vocês. Existem, desses 4 evangelhos que eu falei aqui, 3 são sinóticos ou iguais: Mateus, Marcos e Lucas. Se você ler Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver que são iguais. Mateus tem quantos capítulos? 28. Lucas tem quantos capítulos? 24. 28 por 24 fazem 52 capítulos. Marcos tem quantos capítulos? 16. 52 por 16 dá 68. João tem quantos capítulos? 21. 68 com 21 faz quanto? 89. 89 capítulos, sendo que 3 livros que fazem 68 capítulos, Mateus, Marcos e Lucas, são idênticos. Se você eliminar a metade de 68 dá quanto? 34. Somado com 21 de João são 55 capítulos diferentes. Você tem os 4 evangelhos. Você tem 150 salmos diferentes. E os 150 salmos falam de Cristo. Quer ter uma prova? A própria Bíblia diz isso. Abra a Bíblia de vocês aí em Lucas capítulo 24.
para vocês aqui, viu? Vocês acompanham a Bíblia de vocês, eu vou ler na minha, vocês acompanham a Bíblia de vocês. Trabalho. Verso 27, capítulo 24. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. Bora descobrir aqui o que é todas as Escrituras. Verso 44. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito aonde? Na lei de Moisés, e nos profetas e salmos. Todas as Escrituras são o quê? Os livros do Antigo Testamento. Moisés, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os profetas, os escritos. Os profetas são os profetas maiores e menores, um total de 17, 5 profetas maiores e 12 profetas menores. Os escritos são os livros históricos. Quem são os livros históricos aqui? Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Crônicas, 1 e 2 Reis, Esdras, Neemias, aí vem agora Jó, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, Canto dos Cantos, não é isso? E nos Salmos. Cristo está dizendo, tudo de mim se encontra ali, nos Salmos. Aí você pega cada salmo da Bíblia, aponta diretamente para Cristo. Deixa eu fazer uma correção aqui com vocês. Alguns de vocês aqui já disseram que foram católicos. Vocês sabem que quando chega numa casa de um bom católico, você vai encontrar uma grande Bíblia aberta, não é isso? Em que salmo? 91. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Por que está aberto lá no Salmo 91? Porque dizem os católicos que o Salmo 91 fala de Deus protegendo o cristão, não é isso? Deixa eu fazer uma outra pergunta a vocês. O Novo Testamento, lá em Mateus capítulo 4, diz que Jesus foi tentado aonde? No deserto. Não foi isso? E quando Satanás tentou a Jesus, ele usou para Jesus que salmo? Aquele salmo que diz assim: se te lançares daí, dará a ordem aos teus anjos, eles virão ao teu socorro. Que salmo é esse? 91. Justamente o Salmo 91. Portanto, o Salmo 91 não fala de você, mas fala de Cristo. Todos os salmos falam de Cristo. Nenhum dos salmos fala sobre nós. Aliás, nós não somos o centro das Escrituras. O centro das Escrituras é Cristo. Você enxerga Cristo nos salmos. Cristo está nos salmos. Aliás, os salmos até falam da mãe de Jesus. Fala da igreja de Jesus. Fala lá, papai. Por que não tem na introdução dos salmos já escrito que os salmos está falando que ficam subliminar? Por que ficou assim escondido? Vou dar só um exemplo para você. Ou por que é assim? A Escritura diz que cabe ao pregador interpretá-la de forma fiel. Vou dar só um exemplo aqui a você. Salmo 118. Esse salmo de Páscoa. Deixa eu falar aqui um negócio para vocês. Ó. Salmo 118. Eu agora que percebi uma coisa. Eu andando muito assim, eu acabo com o Ricardo, né? Eu fico o tempo todo mexendo na cama. Vamos lá, Salmo 118. Só para vocês verem como Cristo se encontra nos salmos, viu? Deixa eu abrir aqui o Salmo 118. Aqui, ó. Salmo 118. Diz assim, ó. Verso 15. Nas tendas dos justos a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor, a mão direita de Deus faz proeza. A destra do Senhor se exalta, a destra do Senhor faz proeza. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Que homem foi esse que não morreu, mas viveu, né? Mas vamos lá, ó. Verso 18. O Senhor me castigou muito, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Agora, no verso 26, diz o que foi louvado ao Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, nós os bendizemos desde a casa do Senhor. Para quem foi cantado esse hino aqui? Lembra de quando Jesus entrou em Jerusalém, que
que os homens com palmas nas mãos disseram assim: bendito aquele que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Mas para ficar ainda mais claro, veja aí agora o que diz o verso número 20. Esta é a porta do Senhor pela qual os justos entrarão. João capítulo 10, Jesus diz assim: eu sou a porta pelo qual os justos entrarão. Mas vamos para o 21. Louvar-te-ei, pois me escutaste e me fizeste a minha salvação. Verso 22. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Agora, abra sua Bíblia aí em Atos 4:11. O verso 22 diz: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Vamos descobrir quem é essa cabeça da esquina? Atos capítulo 4, verso 11. Leia aí, Paulo. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Pedra de esquina. Está vendo que o Salmo está falando de outra pessoa não ser de Cristo? No mesmo verso. Veja, o texto aqui, todo, Salmo 118, fala de alguém que foi entregue à morte, mas não morreu e viveu. Lá em Apocalipse capítulo 1, já diz assim: eu sou aquele que estive morto, mas agora estou vivo. Ou seja, todos os salmos, não é somente esse não. Qualquer salmo que você apontar aí, nós vamos ver nele a pessoa de Cristo. Você quer ver um salmo que ainda fala bem claro sobre isso? É o Salmo 22. Abra sua Bíblia. Salmo 22 e verso 22. Agora faz o seguinte, Pano, tu não vai abrir no Salmo 22, verso 22 não. Tu vai abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 2, verso 12. Só que eu vou ler o Salmo 22 e o verso 22. Aí quando eu ler Salmo 22, verso 22, Pano, aí tu lê Hebreus 2, 12. Olha só o que acontece. Salmo 22, verso 22. Então, declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Lê agora, Hebreus 2, 12. Ele disse: proclamei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Se eu for ler na minha Bíblia, porque na sua a tradução é diferente, está justamente esse mesmo texto aqui. E ele disse, é ele Cristo. É Cristo que está dizendo isso. Declararei o teu nome a meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Ou seja, todos os salmos apontam para Cristo. Nenhum dos salmos aponta para nós. Todos os salmos falam de Cristo. Agora, indiretamente fala de nós, como povo santo do Senhor, que Jesus resgatou, que Jesus livrou da morte. Veja só, quem é que canta o Salmo 23? O homem que anda pelo vale da sombra da morte é Cristo. Ele tanto anda pelo vale da sombra da morte que no final do Salmo 24 o que é cantado? Aliás, desculpa, no final do Salmo 23 o que é cantado? Prepara-me uma mesa perante os meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo. Literalmente Cristo. Cristo, quando é ungido para a morte, para caminhar sobre o vale da sombra da morte. Teve uma mulher que se jogou perto dele, cujos cabelos lhe esfregavam sobre os pés e cujo unguento lhe ungiu um pouco. A unção, o bálsamo que transborda. Todos os salmos falam de Deus. Outro salmo que a gente pensa que fala da gente, né? Salmo 1. A planta que está junto de ribeiros de água, a árvore que está junto ao ribeiro de águas. É uma alusão a Gênesis capítulo 2, a árvore da vida. Só que João, o apóstolo, que escreveu o livro de Apocalipse, interpretando o Salmo 1, no capítulo 22, verso 1 do livro de Apocalipse, diz que aquela árvore e aquele rio, imagina quem é. Está lá em Apocalipse 22, 1 e 2. Cristo. Literalmente Cristo. João é quem diz isso. Então veja, todos os salmos falam de Cristo. Então quando a gente canta os salmos, o que a gente está cantando? Nós estamos cantando a Cristo e a sua glória.
Aí você perguntou, olha a pergunta de Paulo como foi inteligente. E por que os salmos não falam o nome de Jesus? A pergunta, será que não falam? Vocês sabem como é o nome de Jesus? Jesus é o nome em grego, que em hebraico é Josué. Sabe o que é a tradução de Josué? O Senhor é a minha salvação. Lá no Salmo 118 diz assim, e o Senhor se fez a minha salvação. Então veja, os salmos falam do nome de Jesus. Agora falam da forma que ele é, o nome dele. Aí depois da confecção do saltério, eu vou dar a palavra. Depois da confecção do saltério, você tem a confecção da breve confissão de Westminster, que fala como nós devemos conhecer a palavra de Deus para tomar assento na mesa do Senhor. E tem mais outros 2 documentos: o diretório de culto público, ou seja, a igreja tem uma forma de adorar a Deus, e o diretório de culto privado, como você, como cristão, na sua família, adora a Deus. Então você faz de segunda a sábado o culto familiar, juntamente com seus familiares, adorando ao Senhor. E no domingo se reúnem todas as famílias para cultuarem a Deus. Os documentos de Westminster trazem para nós essa boa reflexão. Josi. O Paulo falou, no caso, porque no título não vem falando que é Cristo, mas lembrando que os títulos é a forma que homens colocaram, não é Sim, a igreja. nas escrituras originais, já no hebraico, aqueles títulos que nós encontramos acima dos capítulos não existem. É sério? Mas falam de Cristo. A própria Bíblia diz sobre isso, né? Como nós lemos lá em Lucas 24. E deixa eu dizer um negócio a vocês. Uma das formas de honrar a Deus é não o chamando pelo nome, sabia? Lembram de Jacó, quando lutou com Deus no Jaboque? Já como lutou com o anjo, qual era a pergunta que Jacó fazia com o anjo? Dá-me a conhecer o teu nome. Dá-me a conhecer o teu nome. Dá-me a conhecer o teu nome. Conhecer o nome de Deus na antiguidade era ter domínio sobre ele, domínio de invocação. E um dos mandamentos do Senhor, o terceiro mandamento, o que é que diz? Não tomarás o nome do Senhor em vão. A palavra em vão vem do hebraico le'av. Le significa não, av significa enganosamente ou falsamente. Então o nome de Deus era poucas vezes pronunciado, inclusive pelos sacerdotes. E uma das formas de se honrar o nome de Deus é não pronunciando. Por exemplo, quando você chama Deus de Deus, Deus não é o nome dele. O nome de Deus é um tetragrama. É um Y, um H, um VW e outro H. No hebraico, lá no original, é Yod, Re, Vav, Re. Yod é o Y, o Re é o H, o Vav é o W e o outro Re é o outro H. Tente pronunciar YH, VWH. Pronuncia aí. É impronunciável, você não consegue pronunciar. A tradução mais próxima disso é eu sou. Por exemplo, quando você lê Êxodo capítulo 3, verso 16, quando Moisés vê a Deus na sarça ardente, como é que Deus se reporta a Moisés? Eu sou, fala agora convosco. Se a gente fosse traduzir ao pé da letra, olha como é que seria inimaginável. O tetragrama é uma reflexão atemporal, fora do tempo. Então, quando Deus diz eu sou para Moisés, ele quer dizer basicamente o seguinte: eu sou o que fui, eu sou o que agora é, eu sou o que serei. Imagine, alguém chega na sua porta, aí fala: você dentro da casa pergunta: quem é? O personagem que está lá fora diz assim: eu sou o que fui.
Eu sou o que é, e sou o que serei. Você diz, vou nem abrir a porta. Deve ser alguém aí muito fora de si, né? É justamente esse o nome de Deus. Se fosse traduzido ao pé da letra, essa é a ideia do que seria o nome dele. Então, Deus é tão grande que Ele é o que foi, que Ele é o que é, e que Ele é o que ainda será. Você vê como Ele é poderoso. Então, Ele está fora do tempo. E por que está fora do tempo? Pelo nome dele, a gente conhece uma das propriedades de Deus. A Bíblia diz que Deus é imenso. Imenso. Tão grande que Ele não está aqui entre nós, mas que nós estamos nele. O que é que diz Atos 17, 28? Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Assim como diz algum dos vossos poetas, porque dele fomos feitos geração. Atos 17, 28. Veja só, nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, não é ele que está entre nós, mas é nós que estamos nele. Ele é tão grande que ele abarca esse universo inteiro. Todo o universo está nele. De tão imenso que ele é. Tão grande que a gente nem compreende com a mente, né? Por exemplo, você consegue imaginar o fim do universo? Não, né? Pois Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que essa coisa que a gente nem consegue imaginar, o seu final está dentro dele. E se está dentro dele, ele é maior do que o universo criado. Como ele é grande. Eu disse que só ia ficar até 9h10, né? Mas é 9h40, o tempo passou e a gente nem percebeu. Está encerrado, viu? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos voltar para casa, senão as esposas e os esposos de vocês devem estar perguntando. O esposo de Dona Ruth, o irmão Sérgio, deve estar perguntando: cadê ela, rapaz? Ele está dormindo. Será que ele está fazendo alguma coisa de errada? Que não chegou em casa ainda. Pastor, mas ele chegou no Salmo 22, chamou a atenção dele, que ele disse assim: como que me explica Davi escrevendo Jesus? Pois é. Porque veja só, olha só, essa pergunta é inteligente. Paulo, veja só, isso, veja só, o Salmo 22 é um dos salmos que mais fala de Jesus. Como é que Davi falou de Jesus se Davi e Jesus não se conheciam? Só para vocês terem ideia, a distância temporal entre Davi e Jesus, você sabe quantos anos era? 500 anos. Davi é mais velho que Jesus, 500 anos. Então, o homem segundo o coração de Deus não é Davi. É Cristo. Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque Deus disse: Davi é um homem segundo o meu coração. Mas veja, Davi é um modelo de Cristo. Então, um homem conforme a vontade soberana de Deus, de fato, é Cristo. Né? Assim como José do Egito é uma figura de Cristo. Está entendendo? Sobre a questão de Melquisedeque. É o próprio Cristo, está lá em Hebreus capítulo 7. O autor de Hebreus diz que aquele Melquisedeque, falando de Cristo. Agora vejam só algo interessante, né? Está lá em Hebreus capítulo 7. Pode dar uma olhadinha que vai falar sobre isso. Agora algo interessante. A pergunta de Sérgio para Ruth: como é que Davi, 500 anos antes, falou de Jesus? Se eu perguntar aqui uma coisa a vocês, talvez vocês saibam. Quantos autores tem a Bíblia? Deixa eu dar uma resposta para vocês. Mais ou menos 40 autores. Mais de 40 autores. Mais de 40 pessoas escrevendo os 66 livros que nós temos na Bíblia. Os 39 do Antigo Testamento e os 27 do Novo Testamento, total de 66. Mas uma somente intelectual esteve por trás dos 40, que é o Espírito Santo. Então, por que Davi falou de Jesus? Porque quem inspirou Davi a falar o que falou e escreveu o que escreveu foi o mesmo Espírito Santo que inspirou Mateus, Marcos, Lucas, João, e aí vai. Ok? Quarta-feira que vem a gente vai começar às 7h30, de 8 horas a gente vai terminar a oração e vamos ter ali um momento para a gente estudar o capítulo 1 da Confissão de Fé de Westminster. Ok? Vamos orar?